Shalom lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela, que o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, abençoe a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Mais uma vez estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo do maravilhoso Sefer Hizayon, livro de revelação, livro de Apocalipse. Estamos adentrando agora, gente, ao último capítulo, isso mesmo, ao último capítulo de Apocalipse. Já estamos nos últimos momentos de Apocalipse. Graças ao Eterno, que nos concedeu essa oportunidade de iniciarmos e finalizarmos este maravilhoso livro. Uma tarefa muito difícil, mas extremamente prazerosa para mim. Eu aprendi bastante trazendo para vocês estes ensinos e continuo aprendendo, tá? A primeira vez que eu traduzi todo o livro, eu já tinha aprendido muitas coisas, mas meditar, ruminar os textos para poder trazer para vocês, eu aprendi muito mais. Coisas, inclusive, que eu nem sequer sabia que existia. Coisas que eu jamais poderia imaginar. Eu aprendi estudando esse livro, esse maravilhoso livro. Eu espero que ao final dele você também possa ter aprendido alguma coisa. Após terminar o estudo do livro, já estamos no último capítulo. Esse último capítulo deve ser dividido pelo menos em duas partes. Ao concluir, logo nós iremos disponibilizar este livro em formato de livro, tá? Em PDF, não só o livro traduzido do hebraico, como vocês têm acompanhado, mas também todos os slides com todas as informações e textos bíblicos que trouxemos para vocês ao longo de todo o livro. Tudo será disponibilizado para vocês, tá? Em PDF. Muito bem, gente. Capítulo 22 do Sefer Hizayon. Abra o seu coração para o Eterno, para ouvir a voz dele nessa noite. E é o que eu peço, é que ele fale ao teu coração nessa noite. Assim também como fale ao meu coração. Vamos, capítulo 22, verso 1, o último capítulo, nos diz o seguinte. Vayareni e me mostrou para mim e me fez ver Nahal. Nahal é um córrego de água, uma Nahal, um vadi, é um córrego de água. Me mostrou um córrego, Nahal, um córrego Maim, de águas Haim, de águas vivas, ou águas da vida. É claro que aqui se encaixa melhor a tradução águas vivas, águas correntes, a melhor água para o consumo, que não foi castigada pelo sol, água que sai de uma fonte. E me mostrou e me fez ver um córrego de águas vivas que como uma fonte Zechorit Latohar, brilhante como pura, brilhante como o vidro, puro. Yotze, saindo, diz cristalina, né? Daí que vem essa expressão cristalina, pura, sem
sem nenhuma interferência no sentido de sujar a água, nenhuma sujeira, nada que possa, nenhuma contaminação, cristalina, pura, como o cristal puro, como o vidro puro. Yotze, saindo, mitachat, debaixo, Kse, do trono, ha Elohim, do Eterno. Ve Hasé, e do Cordeiro, do Eterno e do Cordeiro. Faz lembrar a criação, faz lembrar o Gan Éden, o Jardim do Éden. No Jardim do Éden também são descritos um rio que se divide em 4 braços. Aqui é um único rio e ele sai debaixo do trono do Eterno e do Cordeiro. Vem o verso 2. Prestem bem atenção no verso 2. O Betor, e no meio, Rehov, da rua, Rehov, rua, até os dias de hoje. O Betor, Rehov, e no meio da rua, deve ser a rua principal, né? Ha'ir, da cidade essa que vimos na última aula, né, de Apocalipse, descendo dos céus, da parte do Eterno, é uma cidade, tem rua, uma cidade, tem rua, tem muro, tem portão, e como toda cidade, tem alguns detalhes nela. Essa, por exemplo, tem rio, um rio que corta a cidade, como muitas cidades do mundo, muitas cidades têm rios, lagos, lagoas e até mar. Não cortando a cidade, né? Mas no caso rios, muitos rios cortam muitas cidades, porque as cidades eram formadas exatamente por causa dos rios. Se montava ali civilizações por causa dos rios, por causa da água. Não existe vida sem água. A água é muito importante. Então, continuará existindo água. O ser humano continuará com as mesmas características. Olha só, prestem bem atenção. No meio da rua da cidade, Al-Tzfat Hanachal, Al-Tzfat, Tzfat é língua, Tzfat, língua, Al-Tzfat, sobre a língua do córrego. Quando se trata de língua e ao mesmo tempo você tem alguma palavra depois que trata-se de águas, como Yam, mar, como Nahal, por exemplo, córrego, ou rio ou lagoa, sempre você traduz Tzfat, a língua, como margem, a margem. Sobre a margem do córrego, Mizé o Mizé, de um lado a outro, entre um lado e entre o outro lado, tá? Entre um lado da margem e o outro lado da margem, está o quê? Etz Haim, a árvore da vida. Etz Haim. Também aparece no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 2, a árvore da vida, a misteriosa árvore da vida, que o Eterno nunca, jamais proibiu o ser humano de consumir o seu fruto, mas era a árvore do meio do jardim. Porém, o Eterno alertou que havia outra árvore, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é jamais a árvore da vida.
o ser humano escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E não provou do fruto da árvore da vida. E no livro de Bereshit, o Eterno diz: vou colocar queruvim, protetores, queruv, protetor, queruvim, protetores. Vou colocar protetores para que o ser humano não venha pegar o fruto da árvore, comer e viver para sempre. Então, observe. Gênesis capítulo 3, Bereshit, Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, verso 22. Adonai Elohim disse: vejam, o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso, evitarei que ele estenda a mão e pegue também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Então, Adonai Elohim o enviou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo de onde foi tirado. Por isso, ele expulsou o homem e pôs a oeste do jardim do Éden os queruvim e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Se os nossos pais comessem desse fruto, viveriam para sempre, diz o Eterno. Então, quando você pensa, nós estamos aqui no mundo vindouro, no Olam Rabá. Já houve o milênio, já houve o julgamento, e agora nós estamos no mundo vindouro, nos novos céus da nova terra, como vimos no capítulo 21. Muito bem. Por que sabemos que o ser humano vai viver para sempre agora? Não vai ter morte. Porque o texto diz aqui o seguinte, que a árvore da vida está lá, entre uma margem e outra do rio, que passa do córrego. Do rio não, perdão. Nahal não é rio, Nahal é córrego. Um córregozinho que você coloca o seu pé. E no máximo um córrego vai bater assim na sua canela. Não é nada fundo não, é um córrego. Águas tranquilas, como o Eterno gosta. A árvore da vida, ela produz, ou se produz, fruto. Tem Ezre, 12, para mim, 12 vezes, Bashaná, no ano. 12 vezes no ano, a árvore da vida produz fruto. Ou seja, Midei Rodesh Be Rodishó. Produz fruto 12 vezes, um fruto novo a cada mês, dentro do seu mês. A palavra mês em hebraico, Chodesh, é a mesma palavra de Hadash, novo. Hadash, novo, ou Hadashá, nova. É a fase da lua nova. A renovação do ciclo da lua. A lua renova o ciclo na lua nova. Não na lua cheia, como alguns pensam. Não, negativo. Vai estudar. A lua renova sempre as fases na lua nova, quando ela fica completamente apagada. E aí começa novamente os ciclos. O ciclo vai aparecendo, vai se formando, até ficar cheia. E depois vai regredindo do outro lado agora, até novamente ficar nova, ficar toda apagada. Muito interessante. Todo esse ciclo dá mais ou menos 30 dias.
29 dias e alguma coisa. E algumas horas. 30 dias. Perceba que no mundo vindouro continuará existindo dia, continuará existindo semana, continuará existindo mês. E este fruto que o próprio capítulo 22 declara novamente, quem terá direito a comer deste fruto? Obviamente, quem habita nessa cidade, uma vez por mês poderá comer um fruto. Então, ao que parece, não é exatamente o que o texto diz, mas precisaremos comer uma vez por mês, pelo menos. Diferente de hoje, que comemos sempre. Ao que parece, será assim. O texto não diz isso. O texto diz que uma vez por mês o fruto será produzido. E é através deste fruto que viveremos para sempre. Isso não quer dizer que durante os dias nós não comeremos. Acredito que comeremos, sim. Acredito que comeremos. Agora, o que é certo é que uma vez por mês precisaremos comer deste fruto, que sempre renovará, restaurará a nossa vida para vivermos eternamente. Assim como Bereshit, Gênesis capítulo 3, o Eterno afirmou, há um grande poder neste fruto. Este fruto que esta árvore produz possui tudo o que o ser humano precisa para manter a vida. Então, você pode pensar que vai comer uma vez por mês, como também você pode pensar que teremos certa alimentação, talvez até alimentações cerimoniais, mas o que nos dará a vida mesmo, o que manterá a nossa vida ativa é o fruto da árvore da vida. O texto não para por aí. Ele vai continuar e dizer: Ivaquer priô. Ivaquer priô. Ve alehu Ivaquer priô, um novo fruto a cada mês, né? Vocês já lemos. Agora, ve alehu e suas folhas li terufat. Terufat, a palavra terufat não existe, tá? É uma flexão. O lamed é preposição. O tav é um elemento futuro. A palavra realmente vem aqui, rafá. Rafá quer dizer cura. Rofê quer dizer médico. Literufat hagoim, para a cura das nações. Então perceba, gente. Atenção, olha a dificuldade desse texto. E se você não tiver a mente aberta, você não entende, tá? Eu digo a vocês, eu nunca escutei, em nenhuma época da minha vida, ninguém explicar isso. As nações continuarão a existir? Sim, já vimos na última aula. Com certeza. Continuarão a existir. E sempre aparece que elas vão vir até. É por isso que essa é a explicação correta da pergunta que insistentemente eu chamei a atenção de vocês semana passada. Por que que esta cidade, já no mundo vindouro, depois do julgamento, tem muros? Um muro de 65 metros aproximadamente. Para que isso?
Para que ter 12 portões? Não faz sentido se todas as pessoas do mundo vindouro estão dentro dessa cidade. Não faz sentido ter muro e ter portão. Agora faz todo sentido porque os textos dizem, como o final do capítulo 21 e o verso 2 do capítulo 22, não deixa dúvida alguma. As nações continuarão existindo. E isso tem tudo a ver, gente. Vou relembrar a vocês, Yeshayahu, Isaías, capítulo 66, melhor dizendo, me perdoe, o último capítulo. Lembrando que o capítulo 65 de Yeshayahu, a partir do verso 17, o Eterno fala dos novos céus e da nova terra. Cita Jerusalém. E no capítulo 66, no finalzinho dele, no verso 23, olha que interessante, no verso 23, verso 22, Yeshayahu, capítulo 66, verso 22. Como os novos céus e a nova terra que estou fazendo continuarão na minha presença, diz o Eterno, assim perdurarão seus descendentes e seus nomes. A cada mês, Rosh Chodesh, a cabeça do mês, ou seja, a lua nova, a viração do mês. A cada mês, o que é que tem a cada mês aqui em Apocalipse 22? Um fruto novo da árvore da vida. E não só a cada mês, mas também diz, a cada Shabat, isso é uma vez por semana, todos os seres vivos virão na minha presença, diz o Eterno. Todos os seres vivos virão na minha presença, virão me adorar na minha presença, diz o Eterno. Aqui o texto diz que as folhas da árvore da vida, elas serão para Terufat Agoim, para a cura das nações. Então continuará existindo nações. Porém, essas nações, elas não habitarão dentro da cidade. A cidade é dividida em 12 portões, cada portão simboliza uma tribo de Israel, como já explicamos, como o texto de Revelação deixa claro. Como também está escrito na base delas o nome de um dos Talmidim de Yeshua, o Cordeiro, o rei da cidade, a cidade do grande rei. Estas pessoas, gente, resumindo, quem habitará dentro da cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, que desceu dos céus da parte do Eterno, as moradas que o Eterno preparou para todo aquele que o ama, porque ele fez para quem o ama de coração, quem demonstrou esse amor para ele, ou seja, obedecendo aos seus mandamentos. Estes, prestem bem atenção, fique ligado nisso, isso te interessa demais. Estes são os que participaram da primeira ressurreição. Eles não participaram do julgamento, entendeu? Eles estão desde a primeira ressurreição, que é exatamente o início do reino milenar, do rei Mashiach, do ungido do Eterno, do servo do Eterno, do escolhido do Eterno. Estes são os que irão habitar nessa cidade. Ao longo de toda a história, este povo foi sendo acrescentado e continua sendo enxertado. O Eterno só tem um povo e Apocalipse deixa claro isso. A cidade é para um povo chamado Israel.
E esse povo é composto tanto de pessoas naturais da terra, carnais, como de pessoas de todas as outras nações que foram enxertados na oliveira, que é Israel. Não quer dizer que todos os carnais, não quer dizer que todos os que têm sangue israelita correndo nas veias participarão. E como também não quer dizer que se não tem, não vai participar. Porque já vimos de forma bem detalhada na própria Torá que o Eterno diz que aqueles que o amam de coração, que guardam os seus mandamentos, que ouvem a sua voz, que trilha os seus caminhos, ele se tornará para eles por Elohim e eles serão o seu povo. Que coisa maravilhosa. Então, eu acredito piamente, os que irão habitar nessa cidade serão aqueles fiéis que guardam os mandamentos, guardaram os mandamentos, que obedeceram à Escritura Sagrada de todo o coração, que amaram ao próximo como a si mesmo. Tudo isso fizeram sem querer nada em troca. Diferentemente das religiões, que é horrível, é nojento. Como uma pessoa só faz as coisas querendo saber se vai ser salvo por isso, se não vai ser salvo. Que coisa nojenta. O Eterno nunca quer isso, gente. Entenda. Não pode ser barganha. É amor. Ele quer amor desde que formou o ser humano. A pessoa que diz, eu tenho que obedecer isso para ser salvo, eu tenho pena. Você não deve fazer nada para ser salvo, porque não tem como você ser salvo. É impossível o ser humano ser salvo por ele mesmo, entendeu? É tudo pela graça do Eterno, pela graça do Todo-Poderoso. Mas a graça dele só é derramada para aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. É o que ele disse e escreveu. Shemot, Êxodo capítulo 20, verso 6. Eu demonstro graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Porém, essa pessoa que o ama e obedece os mandamentos tem que ter as duas coisas, tá? Não pode só obedecer o mandamento. Como também não existe só amar. Porque aquele que ama automaticamente obedece. Porque o amor é demonstrado através de obras. Leia o nosso querido irmão Yaakov, o líder da comunidade dos seguidores de Yeshua em Jerusalém. Todos os discípulos de Yeshua estavam submissos a Yaakov, um homem simples, humilde, irmão de Yeshua, mas não é porque ele era irmão de Yeshua, é porque era um tzadik, era um justo, reconhecido não só pelos discípulos e pelos seguidores de Yeshua, mas por toda a comunidade, como atesta claramente e testifica, porque ele testificou, ele viu, ele conheceu o Yaakov, e Yosef Ben Matitiyahu, o historiador Flávio Josefo. É totalmente contemporâneo. Um tzadik, um justo. O que é que ele diz no seu livro, no capítulo 2? Que a fé, ela só é verdadeira se tiver feitos, obras que comprovem essa fé. Não me venha com essa balela, essa bobagem de fé através de pensamento ou através de palavras. Isso não é fé. A fé verdadeira da Escritura, a emuná, a confiança, ela tem que vir atrelada a obras que a comprovem. E o livro de Hebreus, capítulo 11, deixa isso bem claro. Pela fé, Abraão ouviu a voz do Eterno, pegou o seu filho, o único que ele amava, levou até o Monte Moriá para oferecer ali em sacrifício. Isso é fé. A fé é que tem junto e que é demonstrada através de atitudes como essa.
Pela fé, a prostituta Raabe escondeu os espias, mesmo correndo o risco de ser morta, de ser enforcada e queimada. Isso é fé, entendeu? É fé, confiança. Teve obra dela? Claro que teve. Ela se arriscou. E por aí vai, gente. A fé, ela não é uma coisa abstrata. Essa é a fé dos gregos. A fé bíblica, ela é verificada através de obras. No livro de Apocalipse, 12 vezes fala sobre isso, sobre as obras. Inclusive, no capítulo 22, como vamos ver mais para frente, e no julgamento, tudo baseado nas obras, nas práticas. Os livros revelam o que os livros vão revelar sobre cada ser humano? As suas obras, os seus feitos, as suas realizações. Então, gente, aquele que faz alguma coisa para o eterno, esperando receber algo em troca, não valeu de nada. Aquele que faz algo pensando assim, se eu fizer isso eu vou ser salvo, não valeu de nada. Porque, na verdade, ele não ama o eterno. Ele está com medo. Ele está com medo. Porque disseram a ele que ele vai para o inferno, disseram a ele que ele vai sofrer a vida toda no inferno, queimar no fogo do inferno. Entendeu, gente? Bom, não vamos entrar nesse ponto, né? Você vê, o livro de Apocalipse, ele traz detalhadamente todas essas coisas. Já estudamos sobre isso no capítulo 20. Se você tiver dúvida, volte lá no capítulo 20 e verifique. Agora, o que eu quero dizer a vocês é, nessa cidade vão habitar aqueles que amaram ao eterno durante a sua vida, demonstraram através das suas obras. Obras essas que nenhuma delas foi realizada, porque se foi, não conta. Nenhuma delas foi realizada pensando em algo, em receber algo, mas por amor ao Criador. É bem diferente. Você esquece que vai ganhar alguma coisa, você não pensa nisso, você só pensa no amor ao eterno. Eu vou obedecer porque eu o amo, porque eu quero honrá-lo. Eu vou guardar o Shabat porque eu o amo. Eu quero honrá-lo, honrar porque ele é o Criador de tudo e eu tenho fé que ele é o Criador. Tenho tanta fé que guardo o sábado. Entendeu? A fé é baseada... Você tem fé que ele é o Criador? Tem. Mas você tem a oportunidade de guardar o sábado e não guarda. Observe. Sua fé é vazia, é nula. É vazia. É uma fé abstrata. Entendeu? A fé... Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos que estão me assistindo agora, a fé, ela tem que vir acompanhada de práticas, obras. E essas obras você não deve fazer para se gloriar, ou seja, para se achar o melhor de todos, ou querer algo em troca. Senão essa obra não valeu de nada. Entendeu? É isso. Agora, e as demais pessoas? Bom, haverá a segunda ressurreição. E volto a dizer a vocês, como diz claramente o livro de Apocalipse, haverá a segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, nós vimos e deixou claro o livro de Apocalipse que todas as pessoas que participarão da segunda ressurreição, ou seja, todos aqueles que não participaram da primeira, se levantarão. Em nenhum lugar diz que todas as pessoas serão riscadas. Não. Muito pelo contrário. O Eterno julgará cada uma delas. Senão não precisava ter julgamento. Se tudo vai ser condenado, o Eterno, gente, irá julgar caso a caso. Eu falei disso no final da última aula. No final da última aula eu falei sobre isso. Algumas pessoas não entenderam direito. Então eu vou voltar. Existem muitas pessoas que, apesar de não terem obedecido todos os mandamentos, alguns, pois, não sabiam direito os mandamentos. Outros, porque desde pequenos viveram dentro de uma comunidade e só se ouvia, para eles
aquilo ali era a verdade. Mesmo alguns que cometeram idolatria, mesmo alguns que cometeram certos pecados contra a palavra do Eterno, mas o Eterno colocará na balança o que essa pessoa fez em vida. Aí os livros serão abertos. Olha aqui, ó, ela passou a vida toda dedicada a crianças com câncer. Ela passou a vida toda dedicada a famílias, a ajudar famílias destruídas. Ela passou a vida toda alimentando o pobre, o faminto, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Ela dedicou sua vida e fez isso por amor. Quem é que pode julgar isso? O Eterno, que é o juiz. O Eterno sabe se o que aquela pessoa fez foi para se promover ou, na verdade, fez por amor ao próximo. Gente, olha só. Eu não me apego a religião nenhuma. Não estou nem aí para as religiões. Respeito cada uma, mas não me apego, não estou preso a nenhuma. Então eu posso falar isso. Tá? Eu sei que algumas pessoas não aceitam porque estão presas a dogmas religiosos. Que acham que a pessoa vai ser salva porque faz parte de uma religião. Não vai. Porque o livro de Apocalipse não diz isso. O livro fala sobre as obras daquela pessoa e não porque a pessoa faz parte de uma religião. Ah, mas ela se arrependeu. Se arrependeu. E cadê as obras, os frutos de arrependimento? Que eu estou falando, não sou eu que estou falando, é o Eterno que vai. Abre o livro aí, deixa eu ver os frutos de arrependimento. Lembrando, o Eterno não vai considerar religião nenhuma. Então não importa se a pessoa for de religião A, B, C, D, E, F, G, isso aí não importa. O importante é o relacionamento dele entre ele e a família, entre ele e o próximo, entre ele e o Eterno. Então, presta atenção. O cidadão estuprou, matou, esquartejou 5, 10, 20, 30, 50, 100 pessoas, né? Crianças. Aí, de repente, no final da vida dele, passou a fazer parte de uma religião. Quem vai julgar é o Eterno. Agora, outro caso. Uma pessoa que não tinha religião, uma pessoa que não se envolvia com nenhuma religião, nenhuma, mas que tinha os costumes que recebeu dos seus pais e tinha lá umas imagens de escultura, sabe? Uns ídolos, umas coisas. Coisas que carregou os pais. Aprendeu com os pais, com os avós, seja lá. Essa pessoa, ela dedicava, é uma pessoa fictícia, tá? Não existe. Essa pessoa, ela passou a vida inteira dedicando a visitar os presos, a visitar os doentes nos hospitais, principalmente os doentes terminais com câncer, crianças. Ajudou muita gente. Grande parte do que ela recebia era para comprar comida e dividir com os mais carentes, os humildes. Ou seja, alimentando os pobres, como o Eterno diz. Fez isso de coração. De coração. E alegrava o seu coração em ver, por exemplo, alguém comendo e com um sorriso no rosto e com as lágrimas descendo, porque aquele era o único prato de comida do dia. Isso já foi à noite, uma sopa, por exemplo. Passou o dia todo sem comer nada. Gente, isso que eu estou falando aqui é fictício, mas com certeza existem casos assim em tudo que é lugar do mundo. Pessoas assim. Gente, existe muita gente boa. Não necessariamente que faz parte de uma religião, não necessariamente que está no caminho de Techuvá.
Então, eu pergunto a vocês, o cidadão fez tudo isso que eu disse para vocês. Ou seja, é uma pessoa totalmente desprezível. Veja quantas famílias ele simplesmente acabou. Abominável. Aí um dia, ele já velho, dentro de uma prisão, aí faz parte de uma religião. Quem vai julgar é o Eterno, mas eu pergunto para vocês. Faça de conta que são vocês que estão julgando. Faça de conta agora. Quem é que merece, pelo menos, porque na cidade nenhum dos dois vai poder entrar. Mas quem merece continuar vivo, vivendo ainda no mundo, no planeta, dentro das terras onde eram as nações, que continuarão sendo povoadas, o Eterno quer isso. Ele deseja isso. E ele criou isso. Vai ser assim, não tem jeito. Você queira ou você não queira. É isso que vai ser. Porque é o que diz os profetas. E é o que diz também no livro de Apocalipse. Essas pessoas não terão direito de comer da árvore da vida, mas as folhas da árvore da vida servirão para a cura das nações. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem é desses dois? Se você fosse o juiz, é óbvio, né, gente? Eu não vou olhar que religião um tem, o outro não tem. Isso não importa. Não é religião que vai permitir que ninguém esteja ou não esteja no mundo vindouro. É isso que eu quis dizer na última aula. Então tem muita gente que fez coisas extraordinárias. E quem vai julgar é o Eterno. Se essas coisas extraordinárias foi do fundo da alma ou foi para se promover. Porque se foi do fundo da alma, e aí só ele pode ver, eu tenho certeza que essas pessoas continuarão a existir. Essas pessoas se levantarão na segunda ressurreição, passarão pelo julgamento, aí o Eterno vai decidir. E será uma bênção, hein? Fala a verdade. Pelo menos fazer parte do mundo vindouro já vai ser uma bênção. Vai ter muita gente no mundo vindouro. Muita gente. Mas gente boa, viu? Pessoas boas. Não pessoas mentirosas, desrespeitosas, que fizeram coisas terríveis, que cometeram crimes hediondos. Essas pessoas não. Essas pessoas não. Mas pessoas boas que fizeram coisas boas, de coração, aí é o Eterno, é ele. E você vai dizer o quê? O que é que a gente vai dizer? Eu acredito que já vai ser uma grande bênção estar no mundo vindouro. Tá? Mas, vamos ver no livro de Apocalipse, que para ter acesso a essa cidade, somente aqueles que guardam os mandamentos são os felizes, são os mais felizes. Os outros dependerão, viverão das folhas. Os obedientes, os que amam verdadeiramente ao Eterno, os que dedicaram a sua vida em obedecê-lo com todo o coração, com todo o ser, esses vão comer do fruto da árvore da vida todo mês. É o que diz o texto. Ou então você vai ter que você vai ter que inventar alguma desculpa para essas nações existirem, tanto no livro de Apocalipse, desde o capítulo 21, até os profetas, como por exemplo o profeta Yeshayahu, Isaías. Gente, é por isso que a cidade vai ter muro. É por isso que a cidade vai ter portão. Se fosse aberta, essas pessoas entravam, entendeu? Mas não pode entrar. Não vai poder desfrutar. Não sei se de repente, em determinadas épocas do ano, como por exemplo durante as festas, né? Especialmente a festa das cabanas, não sei. Porque no milênio vai ser assim. Durante a festa das cabanas, as nações irão lá. Terão que ir. Não sei se no mundo vindouro continuará sendo assim. Pode ser, né?
Vamos para o verso 3 agora. O verso 3 diz assim. Gente, eu estou sendo o mais sincero possível, tá? Sim. É o que eu acredito. É o que eu acredito. E para mim isso é um alento para muita gente. Gente, isso que eu falei para vocês agora, eu tenho certeza que é um alento para muitas pessoas que tiveram os seus parentes, que foram boas pessoas, avô, avó, pai, mãe, que já não estão mais aqui, mas foram boas pessoas, homens honestos, mulheres honestas. Mulheres que não conseguiam ver alguém passando fome e não chegava lá para dar um prato de comida, entendeu? Esse tipo de coisa que as pessoas não têm em alta conta, o Eterno tem em alta conta. Então tem muita gente que diz assim, meus pais, meus avós foram pessoas excelentes, mas infelizmente eles não fizeram parte de uma religião ou da religião que ela acha que se fizer vai ser salvo automaticamente. Fique mais tranquila, fique mais tranquilo, fique mais sossegado, fique mais sossegada, porque ainda haverá o julgamento. Tá? Ainda haverá o julgamento. E se eles foram pessoas excelentes, que demonstraram amor, que amaram na vida, há uma grande probabilidade de estarem, pelo menos, vivendo entre as nações. Entenderam? Então, nem tudo está perdido, gente. Nem tudo está perdido. De acordo com as religiões, é totalmente diferente. É diferente. Se não fizer parte da religião dele, tá fora todo mundo. Como se o Eterno fosse se submeter a uma religião criada por seres humanos. Coitados. Que o Eterno abra os olhos das pessoas. Que pare com esse medo que a Idade Média produziu até os dias de hoje. Um medo exacerbado. O ensino através do medo. Isso não faz parte da Escritura. Isso não é amor. O amor não compactua com o medo. O verdadeiro amor é zero de medo. Lança fora todo medo. E é o verdadeiro amor que nunca nos separará do Eterno. Entenderam? É o amor, o ahavá. Ahavá. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. E pratique isso. Pratique o amor ao próximo. Pratique o amor aos seus parentes, aos seus familiares. E, consequentemente, você estará praticando ao Eterno. É o amor que não nos deixará longe do Eterno. Amor. Então, qualquer um que passe a vida tentando descobrir uma forma, uma maneira de ser salvo, é aquele jovem, sabe aquele jovem rico? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Yeshua diz, guarda os mandamentos, porque a guarda dos mandamentos significa amor. Porque amar ao Eterno significa obedecer aos seus mandamentos. Guarda os mandamentos, pratica os mandamentos. Mas eu tenho praticado, assim, com aquela insegurança, tem praticado. Você percebe claramente que quando uma pessoa fica o tempo todo querendo saber como ser salvo, essa pessoa, na verdade, ela quer fazer, é como uma fórmula. Gente, não existe fórmula para ser salvo, não. Porque não existe fórmula para o amor. Entendeu? É o amor, a ahavá, que cobrirá os nossos erros. O amor cobrirá os erros. O amor não nos separará do Eterno. Vechol Herem, e toda anátema, e toda maldição, e tudo que não provém do Eterno, Lo Irie Od, não existirá mais. O Betorá, e no meio dela, Icon, e no meio dela, Icon, será estabelecido que Será Elohim, o trono do Eterno, Verracé e do Cordeiro, Vá Avadav,
e seus servos, e Shartuhu, os seus servos irão servi-lo, irão ministrar no sentido servi-lo, porque aqui é o seguinte, é uma palavra que está ligada à outra, tá? Os seus servos irão não ministrá-lo, e sim servi-los. Os seus servos irão servi-los, os seus servos, os que o amam, estarão ali o tempo inteiro com eles, no meio deles, nos 12 portões, em toda a cidade, desfrutando para sempre. Que maravilha! Vale a pena ser fiel e amar ao Eterno de todo o coração. Não olha para trás. Você que começou o caminho de Teshuvá, você que pegou no arado, não olha mais para trás, segue em frente. Meate, pouco a pouco, nas águas tranquilas, não vive discutindo com ninguém, para de estar vendo vídeos de um falando mal do outro. Não dá ouvidos a pessoas que ficam falando mal umas das outras. O ser humano gosta de uma briga, de uma treta, tapa os ouvidos para essas coisas e segue em frente. Porque ele tem, lá no final desses 42 estágios, uma cidade que descerá do céu da parte do Eterno e você vai fazer parte. Quero te dar um abraço lá, porque eu vou fazer parte também. Eu quero, é o meu desejo. É o meu desejo. Se o Eterno, se o Eterno permitir, se o Eterno quiser, se o Eterno desejar, se o Eterno permitir deixar, estaremos lá. Baruch Hashem, pela graça dele, pela misericórdia dele, se ele quiser. Eu quero estar com ele. Não faço, não pratico nenhum mandamento querendo receber absolutamente nada em troca, nada. Eu faço por amor, tudo eu faço por amor. Todo o canal Teshuvá, tudo é por amor. Vocês são testemunhas disso. Nunca cobrei absolutamente nada de ninguém, nenhuma apostila, nenhum PDF, nada. Nunca dei aula aqui para cobrar dinheiro de ninguém, nada, absolutamente nada. Não preciso, é o Eterno que nos sustenta, é por amor a Ele. Ele é maravilhoso. Se pelo menos estivermos no mundo vindouro, já vai ser uma maravilha. Eu vou agradecê-lo sempre, por toda a eternidade. Não ficarei nem um pouquinho chateado se for as folhas para me curar e para me manter vivo, como manterá todos os outros. As folhas da árvore da vida, para mim, já vai ser uma maravilha. Ô, rapaz, a folha da árvore da vida, que coisa linda, coisa maravilhosa. E pode ser uma folha para dividir com muitos, não tem problema nenhum também para mim. Aonde o Eterno quiser, aonde o Eterno permitir, nós estaremos. O que queremos é estar com Ele. Se for dentro da cidade, Baruch Hashem, sei que não mereço. Mas o amor que temos por Ele, esse amor nos aproxima dele de uma forma que a gente sente Ele o tempo inteiro, todos os momentos da nossa vida. Aquele que está no caminho de Teshuvá de coração, de todo o coração, sente o Eterno o tempo inteiro. Não ficamos longe dele em nenhum momento, sequer, gente. Até no simples comer, verificando aquilo que comemos para honrá-lo, porque nós o amamos, entendeu? Mesmo quando não tem ninguém que nos conheça, verificamos tudo, analisamos, porque nós o amamos. A cada Shabat, Beshabat, porque nós o amamos. Não é porque queremos receber nada em troca. Tudo é consequência, gente. Tudo é consequência, ok? Muito bem.
Mas aqueles que adentrarem essa cidade terão muitos benefícios. Olha só, um benefício aqui incrível. Não sei se esse benefício será para todos que estarão no mundo vindouro, mas pelo visto é para os servos do Eterno e do Cordeiro que estarão dentro da cidade. Verso 4. Verso 4, vamos lá. Verem e eles verão et panav. Eles verão a sua face. Venaseu et shemo al Mitzram. E carregarão o seu nome, o nome do Eterno, sobre suas testas. Então, esses que habitarão dentro da cidade. Vê em Laila, e não haverá noite. Sham ali. Não haverá noite. Vê em Sorer, e não precisarão, lahem para eles, leor, ner, de luz de lâmpada, luz de candeia, luz de lâmpada, o leor shemesh, e luz do sol, que Adonai, é óbvio que está falando do Eterno, né? Que Adonai Elohim, pois o Eterno, Elohim, louvem ao Eterno. O nome Elohim dá 86 valor numérico, que é exatamente o mesmo valor numérico de Aleluia. Como já vimos em Apocalipse. E ten orou e dará a sua luz aleihem, sobre eles. O Eterno concederá a sua luz sobre eles. Porque ele é o Criador da luz. Ele é a fonte da luz. Para que vai precisar da luz do sol? Para que vai precisar de lâmpada? Nunca haverá mais escuridão. O lefanav imelhu ad olmei olamim. Ele dará a sua luz para resplandecer a sua presença, a sua face sobre eles e reinará das eternidades até de eternidades a eternidades. Gente, olha que interessante, preste bem atenção. Vou voltar aqui o texto. Dentro desse texto maravilhoso, do comer da árvore da vida, das folhas da árvore da vida, olha só. Na palavra cura das nações, litero fat hagoim, o Tav, tá vendo o Tav aqui de vermelho? Eu esqueci de colocar aqui o número, tá? Mas eu vou fazer isso antes de liberar para vocês o PDF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que coisa linda! Tav, Vav. Agora mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima letra, o Re, formando a palavra Torá, de 7 em 7. 7 é plenitude. A plenitude da Torá, a árvore da vida. A árvore da vida, ela é para aqueles que o encontram. Disse Shlomo em Provérbios, capítulo 3, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Provérbios, muito bonito esse texto. Provérbios é capítulo 3. Deixa eu ver. Capítulo 3.
capítulo 3, verso 17. Seus caminhos são agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Ela é a árvore da vida para aqueles que a alcançam. Quem se apegar a ela encontrará felicidade. Árvore da vida. O ensino do Eterno, gente. Prestem bem atenção. Os querubim, os protetores que o Eterno colocou para guardar a árvore da vida, eles, olha o Eterno que ele fez. Ele pegou, mandou colocar na tampa da arca, olhando um para o outro, as asas tocando um no outro e olhando para baixo. Eles estão olhando não um para o outro, mas olhando para baixo, olhando para a cobertura da arca, a tampa da arca. O que eles estão fazendo? Eles estão apontando para o ser humano. Aqui dentro da arca está um tesouro que permitirá vocês a adentrarem e comerem do fruto da árvore da vida. Atenção, seres humanos, olhem para dentro da arca. E o que é que tem dentro da arca? No meio dela, as 2 tábuas da Torá. Shnei Luchot HaTorah, escritas pelo dedo do Eterno, Aseret HaDevarim, as 10 das palavras, conhecidos como os 10 mandamentos. Gente, todo aquele que de coração, sem querer nada em troca, obedece às 10 palavras, sem dúvida nenhuma, está assim com o Eterno. As 10 palavras está assim com o Eterno. Porque se você obedece às 10 palavras, você obedece praticamente todos os mandamentos. Porque todos os mandamentos são baseados nas 10 palavras. Se você não levanta falso testemunho, não produz falso testemunho contra o seu irmão, você não fala mal do seu irmão, você não ouve calúnia contra seu irmão, você não produz um testemunho mentiroso contra vários mandamentos que são praticamente a mesma coisa. Você ama o seu próximo como a si mesmo, porque você não assassina, não odeia o seu irmão, não adultera, não furta o seu irmão, não cobiça e não quer tirar o que é dele. Entendeu? Se o mundo inteiro guardasse as 10 palavras, estaríamos no Gan Éden, no Jardim do Éden. Este mundo seria o Jardim do Éden. Nenhum assassinato, nenhum roubo. Olha só que paraíso. Nenhum assassinato, nenhum roubo. Todos os pais e mães sendo honrados pelos seus filhos. Não há adultério, ou seja, as famílias são todas saudáveis. Um não quer tirar o que é do outro. Um respeita o outro, um ama ao outro. Ninguém fala mal de ninguém. Não há... nem vai existir mais processo na justiça. Não existe mais. Uma sociedade dessa, para que juiz? Não tem processo mais. Não tem idolatria. Todo mundo respeita ao Eterno, todo mundo honra ao Todo-Poderoso. Ninguém carrega o seu nome para o seu bel prazer, o nome do Eterno para o seu bel prazer, para se beneficiar dele. Ninguém toma o nome do Eterno em vão. Todo mundo, imagine o mundo inteiro guardando Shabat. Todo mundo descansando, estudando a palavra do Eterno, honrando ao Criador. Olha só, isso aqui seria um Gan Éden, um Jardim do Éden, um paraíso. Entendeu o que estou querendo dizer? Ok. Muito bem. Porque às vezes a gente fala as coisas e as pessoas acabam... não estou falando de deturpar, mas estou falando de entender de forma equivocada o que eu estou querendo dizer, tá? Muito interessante isso aqui, tá, gente? Então vamos lá. Coisas do Eterno. Coisas do Eterno. Quero finalizar com vocês essa noite maravilhosa. Nós vamos fazer, obviamente, nós vamos produzir mais um ou dois
um ou dois vídeos, né? Não temos certeza até finalizar o livro de Apocalipse, mas que deve ser finalizado já nas próximas semanas, né? Vamos seguindo. Verso 6, capítulo 22, verso 6. Vaiomer Elai, e disse para mim, Hadvarim a Ele, e disse para mim estas palavras, Kenim ve Neemanim. Estas palavras são Kenim, dignas, ve Neemanim, e fiéis. Va Adonai Elohim. Segunda vez que aparece o nome do Eterno. Pouquíssimas vezes aparece no livro de Apocalipse. Mas nesse último capítulo, você vê, é a segunda vez que ele aparece. O nome do Todo-Poderoso. Dignas e fiéis são essas palavras. Eu acredito de todo o meu coração. Cada uma letra que foi dita aí. Eu acredito. Eu acredito. Piamente. Não tenho dúvidas. Eu acredito. Vá Adonai, e o Eterno, Elohei Ruchot HaNeviim, o Elohim dos ventos dos profetas, das manifestações dos profetas, da vida dos profetas, ou seja, do mover dos profetas, o mover do próprio Eterno, que se moveu nos profetas, que usou a boca, o coração, a mente dos profetas. É o mesmo. Por que fala aqui dos profetas? Porque o livro de Revelação, gente, é praticamente todo baseado nos profetas, nos Neviim. E Yohanan fala de uma forma muito tranquila sobre isso. Ele não quer dizer que tudo que ele recebeu é uma coisa nova, não. Ele quer dizer que o mesmo que falou com os profetas no passado, falou com ele hoje, vamos dizer assim, no dia que ele recebeu a revelação. E é o mesmo que fala até hoje através da sua palavra. E através de qualquer ser humano que seja um canal diante dele. Baruch Hashem. Shalach et Malachó, enviou o seu anjo, Le Hareot, para mostrar et Avadav aos seus servos, et Asher Tikreiná Bekerev Hayamim, para mostrar aos seus servos o que Tekriná, o que se aproximará, o que acontecerá, o que se apresentará, Bekerev Hayamim, nos próximos dias, ou na proximidade dos dias, ao pé da letra, na proximidade, Hayamim, 2 dias. O que acontecerá, o que se apresentará na proximidade dos dias. Então, muita coisa de Apocalipse, de fato, eu diria que praticamente até a maioria do que foi dito e lido aqui até o capítulo 17, a maioria até o capítulo 17 aconteceu na proximidade dos dias que Yohanan teve essa visão, sem dúvida. E aí foi complementada com o capítulo 18, 19, 20, 21 e 22, que vai tratar exatamente do pós e do fim. Hineni, estou pronto, estou aqui. Ba'ad Meherá, estou aqui. E venho ou chego, ad meherá, e chego até breve, e venho até breve, meherá. Ashirei, felizes, bem-aventurados, Ashomer, os que guardam, Divrei
Hanevuá, as palavras da profecia, Basefer Hazé, deste livro, felizes os que guardam as palavras da profecia deste livro. Verso 8. Va'ani, e eu, e Yohanan, chamati, ouvi, veraiti, e vi, et elé, estas coisas, estes, ou seja, estes acontecimentos, estas palavras, va'ihi, bechami, e ao ouvir, o bireoti, e ver, et ele, estes, ou seja, estes acontecimentos, estas coisas, estas palavras, vaepol, Yohanan repete isso. Yohanan não teve vergonha nenhuma de confessar um erro que ele cometeu. Ele repete o mesmo erro. Não é que ele fez isso duas vezes. Ele está dizendo que depois de ter visto isso, ouvido isso, ele ouviu tudo isso. E ele cometeu um erro no momento que ele ouvia e via todas essas coisas. O que é que ele fez? Leraglei amalach asher reani et ele lehistachot lo. E eu me lancei, eu caí aos pés do mensageiro que me mostrou todas estas coisas para adorar ele. E Yohanan confessa isso. E duas vezes. Não que ele fez isso duas vezes. Não vai ter. Porque se ele fizesse isso duas vezes, era a confirmação de um erro. Ou seja, ele quis errar. Na primeira vez que ele foi chamado a atenção, tudo bem. Mas se ele faz de novo a mesma coisa, seria a confirmação do erro. Gente, é a mesma situação que já foi relatado anteriormente no estudo de revelação, tá? Ele só está lembrando que ao ver tudo isso, ele cometeu esse erro. E por que ele repete isso? Porque ele está chamando a atenção das pessoas. Muito cuidado. Porque muitas vezes as pessoas ficam tão impressionadas com determinadas coisas que acabam dando ou devotando honra, glória, louvor a quem realmente não merece. Ou melhor, não deveria ir para ele. Porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence a um. E o nome dele é Eterno, Hashem Adonai, o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, o que criou todas as coisas, o que nos deu essa visão. Essa visão veio do trono dele. É exatamente o que diz o anjo para ele. Vaiomer Elai, e disse para mim, Lohen, não faça isso. Re, veja, observe, analise. É uma paraxá, né? Re, eu gosto muito de Devarim. Anorri, capítulo 11, verso 26, se eu não me engano. Anorri, eu sou Eved Camorra, eu sou servo como você. Eu sou um servo como você. Haver, e amigo. Ani, eu sou. Lechá, para você. Eu sou amigo para você. Eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. O leachecha, e para os teus irmãos. Haniviim, os profetas. Teus irmãos, os profetas. Porque os profetas todos eram judeus, assim como Yohanan. Velashomrim, e para os que guardam, eu sou amigo para você, para os teus irmãos, os profetas, e para os que guardam, et divrei hasefer hazé, que guardam as palavras deste livro, le Elohim, para o eterno, o
todo. Ele não fala assim para o Cordeiro, ele fala para o Eterno. Tistachaveh, adorarás. Ao Eterno adorarás. Para o Eterno prestarás culto. Devotarás o louvor, a honra, a glória. Só Ele merece. Só Ele é digno. Por quê? Porque Ele é o Eterno, o Criador de tudo, o dono de tudo. Então Ele é o merecedor de tudo. Muitas pessoas fizeram coisas extraordinárias e têm seus méritos. E o Eterno sabe muito bem honrar a todos aqueles que merecem. E honrou, como nós vemos aqui no livro de Apocalipse. Ele honrou, por exemplo, o ungido dele, o Mashiach. Ele honrou o rei Mashiach. Ele o honrou, colocou um trono do seu lado, que Yohanan chama insistentemente de Cordeiro. Ele o honrou. Mas quem merece de fato o louvor, a honra, a glória é o Eterno. Porque ele, por exemplo, foi quem criou o Cordeiro. Foi quem ungiu o Cordeiro. Foi quem levantou o Cordeiro. Foi quem escolheu o Cordeiro. Entenderam? Ok, vamos lá. Estamos finalizando. Eu vou ler até o verso 11. Porque o verso 12, eu vou precisar de bastante tempo para poder explicar para vocês esse verso 12. Então não temos mais tempo nessa noite. Então o verso 12 ficará para a próxima aula. É um verso muito especial, que eu quero que vocês, inclusive, vejam aí que está aparecendo ele na tela. Eu quero que vocês, enquanto eu estiver falando, dê uma lidazinha rápida nesse verso e rumine ele. É o verso 12 do capítulo 22. Então, quem acha que as práticas não têm valor nenhum, no livro de Revelação são 12 vezes que aparecem textos falando sobre as obras. Quem acha que não tem, é o que o mensageiro acabou de falar. Essas palavras são dignas e fiéis. Dignas e fiéis. Eu acredito piamente nelas. Felizes são todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Então vamos ler o 10 e o 11. E o 12 você vai meditar, tá? O 12 você vai meditar. Vaiomer Elai, e disse para mim, Od al Tartom, não cele mais, não cele mais. Vaiomer Elai Od, e disse mais para mim. Esse Od aqui faz parte da parte anterior. Al Tartom, não cele, et divrei ha nevoá. Não cele as palavras da profecia. Asher basefer hazé, deste livro, que karov, pois próximo, ha-moed, pois próximo está o tempo marcado. Próximo está o tempo marcado. O que significa não cele? Significa o seguinte, selar quer dizer guardar. Selar quer dizer proteger, para que ninguém possa ver. Por que você sela, né? Por que antigamente se selava? Hoje em dia você coloca o selo para poder, é o pagamento da carta. Mas antigamente o selo, que normalmente era um objeto de argila, né? Era amarrado em determinado rolo. O selo, como eu já expliquei isso no capítulo 5 de Apocalipse, era exatamente para proteger que ninguém pudesse ler aquele rolo. Quando diz aqui não cele, quer dizer não feche e deixe guardado dentro de um jarro para que um dia seja encontrado. Essas palavras têm que ser divulgadas, essas palavras têm que escorrer o mundo. Essas palavras têm que ser traduzidas em vários idiomas e chegue a várias partes do mundo.
primeiramente, as 7 congregações que estão na Ásia, como vimos no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, não selar é isso. Não sela porque o tempo está próximo. Tem coisa que vai acontecer, tem coisa que já aconteceu, e tem algumas coisas que já aconteceram, e tem muitas coisas que vão acontecer, principalmente se referindo aos 3 anos e meio, entre o ano 66 e o ano 70, que foi a destruição de Jerusalém. Verso 11. Esse verso 11 é muito difícil quando você lê no português. Já no hebraico é mais fácil de entender quando se lê no hebraico. Mas no português a tradução dele é complexa e muito difícil. Mas eu vou ler no hebraico e vou explicar para vocês e vocês vão ver que maravilha. Entendi completamente. Quer ver? Olha só. Ben Avilá, o filho da maldade, Iosif Asot Avel. É muito interessante porque são várias situações aqui, tá? São várias situações. A primeira situação, o filho da maldade continua a produzir maldade. O filho da maldade continue a produzir maldade. Continua, não continue. Continua. Aí que está o hebraico. Eu entendi bem. O que o Eterno quer dizer é que o filho da maldade, aquele que foi gerado pela maldade, né? O filho da maldade é aquele que foi gerado pela maldade. Ou seja, uma pessoa má é aquela pessoa que continua a produzir maldade. Porque uma pessoa normal, uma pessoa boa, ela pode ter produzido maldade aqui, mas ela se arrependeu e parou de produzir maldade. Mas aquele que continua sempre produzindo maldade, esse é mau. É isso que o texto está dizendo. Depois ele diz, porque a tradução ficou tão estranha, é mais ou menos assim: o filho da maldade continue a produzir maldade, como se o livro estivesse mandando ele continuar a ser mal. Não. O que o texto está dizendo é, o maldoso, o mal, é aquele que continua produzindo maldade. Entendeu? O idólatra é aquele que continua a idolatria, não larga a idolatria. Estou dando um exemplo. O mentiroso é aquele que não larga a mentira de jeito nenhum. Ele continua a vida inteira mentindo. Essa é a definição do Eterno. Não é que uma pessoa que em algum determinado momento mentiu. Mas não é prática recorrente dela. Foi um deslize. Ele se arrepende, pronto, pede perdão e para de mentir. Mas o mentiroso é aquele que continua mentindo o tempo inteiro. Veja aqui. É acrescentado a cada dia, né? Continua, é acrescentado mentira a cada dia. Esse é o mentiroso. Agora vem. Venitav e o abominável. O abominável. Iosif al toavato. O abominável é aquele que continua sobre a sua abominação. Esse é o abominável. Ele não larga a abominação. Ele continua produzindo a abominação. Não há arrependimento. Em suma, o verso 11 são situações em hebraico. Aqui é a segunda situação. Mas a segunda situação é exatamente igual à primeira. Só muda as palavras. Mas observe que a construção é igual. Como vai ser de toda a frase. Isso é uma frase tipicamente hebraica. Isso aqui não tem nada de grego nisso aqui. Isso é hebraico. E eu posso provar, porque é assim que está em todo o Talmud. O Talmud traz muitas situações assim, de 4, de 3, de 5 situações no mesmo texto. E essas 5, 6, 7, 3 situações, elas todas, apesar de serem palavras diferentes, mas ela tem uma construção que é igual. E em suma quer dizer a mesma coisa, reforça a mesma coisa.
Isso também você vai encontrar em muitos profetas do Tanar. Vamos ver a próxima situação. Ish tzadik, e agora é uma situação contrária, mas o sentido é o mesmo. Olha só, duas situações negativas e também para tipicamente hebraico. Duas situações negativas. E depois vão vir duas situações positivas. Mas que a construção da frase é a mesma. Olha aqui, ó. A frase é essa aqui. É igual à construção da frase. Ish tzadik, um homem justo, Yosif al tzadikato. Tzadikato. Que palavra difícil de ler. Tzedekato, perdão, tzedekato, ish tzadik Yosif al tzedekato. O homem justo continua sobre a sua justiça. Isso é um homem justo. Mas veja que é exatamente a mesma frase de antes. O que o Eterno quer dizer é: as duas primeiras situações são duas primeiras situações de pessoas que não se arrependem. Continuam praticando a mesma coisa, não se arrependem. Aí tem uma definição para eles: filho da maldade. O outro tem a definição: abominável. Qual a definição desse? Justo. E qual é a definição de justo? Prestem bem atenção. Gente, preste atenção. Para mim, o que mais interessa é a definição de justo e a definição de santo, que vai vir logo após. A definição do justo primeiro. Qual a definição do justo? Justo para o Eterno é aquele que continua a praticar a justiça. O justo não é aquele que em um determinado momento ele fez uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, outra coisa certa ali, outra coisa correta ali. Não. O justo é aquele, segundo o próprio livro de Apocalipse, é aquele tamid, contínuo. Ner tamid, a lâmpada contínua, o fogo que nunca se apaga, a luz que nunca se apaga, contínuo. Tzadik Yosif al tzedekato. O justo é aquele que continua sobre a sua justiça. O Hashem. Entenderam, gente? Não é só um momento, tem que ser sempre. Essa é a definição de justo. É por isso que disse Yeshua: aquele. O Hashem. O amor. Pelo crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo, será liberto. Em outra passagem ele diz, em Apocalipse, no começo: mantenha fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Para o Hashem, que coisa linda. Até o fim. Não, o justo não é aquele que praticou justiça hoje e amanhã, não. Não, é aquele que pratica a justiça e continua praticando a justiça. Como também o santo. 4 situações, gente. Tipicamente hebraico. A construção da frase totalmente hebraica. Só faz sentido no hebraico. Vekadosh, e o santo, Yosif, le hitekadesh bi kedushato. O santo é aquele que continua por santificar-se na sua santidade. Ou seja, o santo não é aquele que diz: ah, eu sou santo, e pronto, não preciso fazer mais nada. Não, o santo é aquele que continua se santificando dia após dia, e não para mais. O texto não quer dizer, como muitos traduzem,
Completamente errado. Não é porque a pessoa quis traduzir errado, não. É porque muitos traduziram já do grego. Então você passa do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. O que é que você tem? Você vai ter claramente, e eu vou dizer a vocês, a tradução foi tão boa, olha só, a tradução desses tradutores antigos foi tão boa que você lê o livro de Apocalipse através da minha tradução que eu fiz e você vê o livro de Apocalipse através de outras traduções por aí, você não vai ver muita diferença, não. Pode fazer o teste. Quando eu estou ensinando todo esse tempo, vocês devem ter verificado. Vocês vão ver que tem pouquíssimas diferenças. Algumas sutis. Tem, mas aquele que lê qualquer tradução do livro de Apocalipse consegue entender, sem dúvida nenhuma. Se eu estivesse ensinando para vocês com as traduções, por exemplo, da Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, eu estaria ensinando exatamente o que eu ensinei para vocês em todas as aulas. Com diferenças mínimas, mas o sentido seria o mesmo. As conclusões, eu tenho certeza que eu chegaria às mesmas conclusões que eu cheguei com o hebraico. Então a tradução deles é muito boa, foi muito boa. Porém, alguns textos complicam um pouco pelo fato de você passar por 1 milhão de línguas. Então veja só, muitos dizem assim, muitos traduzem assim: o filho da maldade continue praticando maldade. Como se o livro de Apocalipse estivesse dizendo para ele: tu que é mal, continua mal. Não se arrepende, não. O abominável continua praticando a abominação. Agora, quem é justo, continua na justiça. E o que é santo, continua na santidade. Só que o sentido, uma palavrinha muda tudo. Tudo, uma flexãozinha mudou tudo. O abominável é aquele que continua na abominação. E o justo é aquele que continua na sua justiça. Essa é a definição. A definição é essa. Não importa como começa, mas como termina. Só que você não sabe quando você vai terminar, entendeu? Você sabe quando é que você vai terminar? Você sabe quando vai ser seu último momento? Você sabe? Eu não sei o meu. Você sabe o seu? Não sabe. Então, por que é assim? Para que você possa ser santo todos os dias. Para que você possa praticar a justiça a todo momento. Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, seja santo. Seja santo. Pratique a santidade. Como é que eu sou santo? Paraxá Kedoshim. Logo vai chegar na Paraxá, na Teshuvá Total. Estamos estudando o livro de Vaikra. É capítulo 19 de Levítico. Lá diz o que é ser santo. O Eterno ensina lá o que é ser santo. É praticar, é guardar os mandamentos. Gente, chegamos até o verso 11 e o verso 12 ficará para a próxima aula. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram desta aula conosco. Que o Eterno continue te abençoando. Continue te abençoando. E você? Lembre-se, o justo é aquele que continua a sua justiça. Aquele que ama o Eterno é aquele que continua no seu amor. Aquele que é santo é aquele que continua praticando a santidade. Baruch Hashem. Ner Tamid, luz contínua. É por isso que diz o salmista David Amelech, o rei David, ele disse: Ve'eshmirat toratecha tamid leolam vaed. Guardarei a tua Torá continuamente para todo sempre. Guardarei a tua Torá continuamente para todo sempre. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Vou colocar aqui uma música para vocês nesse momento, para finalizar essa aula. Um beijo para todos. Laila Tov. Uma boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Baruch Hashem. Deixa eu colocar aqui a música aqui que travou aqui o... Agora sim. Agora sim.
Baruch Hashem. במדרון בהר הוואדי עץ השקדי הפורח באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ שהרמהל פותח ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הבן. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשעש הוא לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר. A pai já foi dormir, vão dormir também.